Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o sexto episódio da segunda temporada de Seirigen Souki. O episódio começa onde havia terminado anteriormente, né, com o Ryu e a Flora ali se encarando. Afinal, aquele era um reencontro dos dois após bastante tempo. Obviamente, o Ryu escondendo sua identidade ali. Mas mesmo assim, a Flora estava com a impressão de que aquele rapaz na frente dela era o Ryu, devido ao fato de novamente ter sido salva de um Minotauro. Então, a Licelotte meio que quebra o silêncio que estava por ali, agradecendo o Rio, né, por os ter salvado, e começa a se apresentar ali, né, assim, sou a Licelotte, ele é o Duque Gustav, isso aqui é a Princesa Flora. Só que, nesse tempo, o Rio, ele se apresenta como Haruto, né, seu nome falso. E a Flora, ela acaba ficando meio fora do ar. E Haruto, como assim, né? Fica dispersa ali. Afinal, aquele não era o nome que ela esperava ouvir. O Haruto, né, o perceber ela ali, né, questiona se ele fez algo errado, né. Ela diz que não, mas questiona se eles já não haviam se conhecido antes, né, se encontrado antes. E o Haruto ali nega, né. E percebam que durante toda a conversa que o Haruto tem com essas pessoas, ele é bastante formal, culto, né. Sim, na dele, respeitou, né, vai usando a linguagem formal. Então, o Duque Yugen, né, o Gustav, pergunta se por acaso ele era um nobre ou algo do tipo, mas ele nega, dizendo que é apenas um espadachim andarilho, né, que anda por aí treinando. O que, de certa forma, surpreende um pouco o Duque, né. Afinal, ver alguém com a capacidade na força dele, não filiado a nenhum país, é algo incomum. Então, as empregadas da Licelotte, né, se aproximam ali, e uma delas, né, reconhece o Haruto, pois já havia atendido ele na Guilda Rica, né, no caso era a Chloe. E ali, a Licelotte tá pegando, então você conhecia ele, sim. Aí ela fala que era um cliente, não sei o que, e a Licelotte agradece por ele ser um cliente dela, né, afinal ele tá dando um cascaia pra ela. Então, o herói, né, o Sakata Hiroaki, ele se junta também à conversa, né, se apresenta ali como herói, né, daquele jeito que ele tem se demonstrado, né, aquela arrogância dele, tentando se colocar sempre como um superior. E o Haruto, ele fica imaginando, Sakata, será que ele é japonês também, né, por conta do nome? Então, depois do Sakata se comunicar, né, ele se retira, até puxa fora e fala pra fora, e junto com ele, né, fora o tempo todo, encarando ali o Ryu. E o Haruto, depois que o Sakata se retira, fica se questionando se ele tinha alguma habilidade de comunicação devido ao seu herói. Afinal, ele estava conversando facilmente com as pessoas daquele mundo. E após toda essa interação, né, o Ryu também fica desconfiado se a Flora percebeu quem ele era. Apesar da Roana, né, a companheira dele, não ter demonstrado o menor sinal sobre isso, né, de descobrir quem ele era, a princesa Flora pareceu estar desconfiada. Mas ele acabou não se importando muito com isso. Ele ali naquele momento ele também acabou por conhecer a Licelotte, né? Que é alguém bastante influente no reino de Galar. E o Haruto aparece ali para ajudar, né? A consertar uma carruagem que quebrou. No caso, quando ele termina de consertar aquela carruagem, ela fica aberta, né? Sem teto. Ele, tipo, corta ela no meio e põe as rodas ali. Eu me pergunto se alguém andando raio daquela carruagem se colocar só alguns, sei lá, tralha em cima dela, né? Vai saber. Eu não andaria não, porque esse negócio vai que é atacado de novo, toma uma flechada por aí. Hora que o mundo também tá pela metade, não sei se seria muito confortável. Nem entendi porque ele consertou. Consertou, mas foi, foi útil pra mesma coisa. Sei lá. Talvez pra carregar os feridos. E quando o Haruto disse ali que ia consertar, né, a Licelotte falou pra área e junto com ele também para verificar o estado da carruagem. E ao falar o nome da área, né, temos ali um pequeno flashback, né, pouco antes do Ryu se juntar à batalha. No caso, enquanto o Ryu, a Isha e a Sally estavam voando por cima da floresta, estavam quase saindo dela para chegar no seu destino, a Isha detectou uma batalha e a Sally percebeu que a Arya estava nessa batalha. E a Arya era uma amiga da Célia durante o tempo, né, que ela estava na academia. Então o Ryu, né, que poderia muito bem ignorar aquela situação, acaba deixando a Célia com a Isha, né, e manda elas irem para um lugar seguro e vai ajudar lá na luta. Enquanto o Haruto tá ali arrumando a carruagem, né, a Licelotte fica muito impressionada com as habilidades dele, né. Ele usou a espada, né, na visão dela, imbuída de magia de vento, para cortar lá, né, a carruagem. Até fala ali que é uma espada encantada, né, um artefato mágico antigo. Mas na real, o Haruto ele tava usando artes espirituais, não a magia de vento, né? Então, obviamente, ele não vai falar nada daquilo que artes espirituais está ligado com o povo fera e tem toda uma questão, né, sobre os humanos e o povo fera. Enfim, as empregadas, né, elas estavam ali falando sobre o Haruto, no caso, a Cossetto estava importunando a Chloe para apresentar ela pro Haruto, né, ficar a Chloe toda tímida ali, né, falando que não é tão próximo assim e tal. A Natália até tenta defender a Chloe, mas a Cossetto também dá uma na Natália e fala, por isso você nunca arrumou um namorado, não sei o quê. E pelo diálogo ali da conversa, dá pra perceber que a Cossetto ela tá tentando se atirar pra cima do Haruto, né, e até provoca ali a Natália, por andar namorado, só que a Natália retrucou que é melhor não ter nenhum do que ficar tendo vários. Ou seja, a Cossetto é alguém que é cheio dos namoradinhos, né, por aí, né. Mas, de forma geral, as três ali, né. A Chloe não dá pra perceber ainda, mas a Natália e a Cossetto, de certa forma, ficaram interessadas no Haruto, né. Vai que... Então a Licelotte chega ali, né, fala pra ela servirem as bebidas, e a Cossetto é quem vai oferecer um suco ali pro Haruto,
Após ele concluir o concerto da carruagem, ela se apresenta ali de forma formal para ele, né? Toda educada e elegante. Obviamente, ela fez aquilo para se aproximar dele. Ao se apresentar para ele, ele se apresentar de volta. Eles meio que estabelecem um vínculo de, ao menos, serem conhecidos. Né? No próximo encontro já fica mais fácil para um puxar a conversa com o outro. Tem todo um esquema por trás dessa apresentação aí, né? O Haruto até pega e elogia ali, falando que as pessoas que servem a Licelot são recatadas, né? Após a Costa ter tirar. Só que a Licelot fica recatada, como assim, né? Até dá um sorrisinho ali, agradece, mas ele fica rindo porque sabia que não era por ser recatado, elegante ou algo assim. Que a Costa se apresentou por outras intenções, né? Só que o Haruto não sacou o esquema, não percebeu o que estava falando. Tanto que não é só a Licelot que ri. A Chloe e a Natália no, final, no fundo também estão dando risadinha lá. E se você perceber desde antes, quando as empregadas aparecem, tá lá Cossetto com o dedinho na boca de olho no Haruto. Ela, desde o começo tá interessada nele, tá querendo algo. Fica de olho, fica esperto, não. Temos também o herói, né, o Sakata, exibindo a sua força, né, ao retirar a espada do Minotauro que estava cravada na rua, né, ele tira ela e joga pra longe, né, o Haruto até percebe que ele tem bastante energia mágica. Ele fica ali se exibindo, né, passa na frente do Haruto, dá um sorrisinho pra ele, tá vendo aí minha força? Esse aí que é minha força, viu? Bonitão. Agora uma pergunta, o desgramado agora vai se exibir. Cadê? Por que ele não se exibiu durante a luta? Durante a luta não fez M nenhuma. Agora vai se exibir lá pra tentar bancar o gostosão pra cima do Haruto que tá nem aí pra ele. Tá tentando se exibir, mas na hora do vamos ver não fez porra nenhuma. No final o Haruto meio que acaba pegando uma carona com eles ali na carruagem, né? Uma forma de agradecimento deles. E temos ali uma breve interação novamente, né? O Haruto do jeito dele, de formal ali. Ele sei lá, tentando agradecer, fala que também vai agradecer quando chegarem no destino, né? Na loja dela lá. Só que o Sakata fica ali agindo de forma arrogante dele, né? Desde o começo, desde o momento que aparece, ele tá agindo da forma arrogante dele. Só quando ele, sei lá, fala uma coisa ou outra que ele percebe ali e meio que dá uma composição, né? Compõe um pouquinho, baixa um pouquinho o tom, mas ainda esse jeito arrogante dele. Enfim, se é um cara que tá me irritando, já pode ir pro Vasco. Enquanto isso, na Vila do Povo Fera, a Latifa estava ali ensinando o idioma daquele mundo australiano para os três, né? A Miharuaki e o Masato. Após a aula, o Masato vai pescar ali com os garotos feras, enquanto as garotas ficam treinando ali magia espiritual. Vemos que a Miharu tá um pouco melhor que a Aki. E ali mostra novamente, né, os pensamentos da Aki. Né? Pensamentos negativos, né? Se colocando pra baixo. Né? Se questionando por que não consegue tão bem, se é porque ela não tem talento. Mostrando novamente que o lado mental dela continua abalado. Então, após o treino, a Aki vai caminhar um pouco, né? Acaba vendo duas crianças. Se lembra da sua infância, né? De quando ela, Miharu e seu irmão Haruto brincavam juntos. Que ele prometeu que sempre ficariam juntos. Mas que um dia ele foi embora. E aqui, cara, fazendo parênteses. Acho que eu já falei isso anteriormente. Ah, pô, já tá chato isso aqui. Vai ficar culpando o camarada até quando? Quando criança, beleza, todo aquele trauma, se acha atraído, uma coisa. Mas, minha cara, você já tá grandinha, você já tá no final do ensino fundamental, já vai entrar no ensino médio, se fosse aqui no Brasil, mais ou menos. Então já é um pré-adolescente para adolescente. Já passou da hora de entender as coisas. Essa menina tá me irritando com esse vitimismo toda. Quando você é criança, jovem, eu compreendo. Mas agora já passou da hora dela ter uma compreensão melhor do que aconteceu. Não sei se a Miharu já falou com ela sobre isso, já tentou ajudar ela. Algo sobre isso, mas se não fez, devia. Bora para com esse vitimismo, né? Já tá chato. Então aparece ali a Latifa. Pergunta o que ela tava fazendo ali. Ela estava observando as crianças, mas passou tanto tempo, né? Que já tava no final do dia ali, anoitecendo. E as crianças já vinham embora e elas também acabam voltando para casa juntas. Pela noite, né? Só as garotas ali, o Masato ainda não haviam chegado. Tava na hora do jantar. A Kelly pergunta pra Latifa de como foi pra ela e o Haruto no início, né? No caso, a Latifa ali disse que foi difícil. Depois as outras garotas acabam explicando o que aconteceu, né? Basicamente, a princípio, eles começaram como inimigos, né? Eles acreditavam que o Haruto tinha sequestrado a Latifa, então depois que o mal-entendido foi resolvido, foram libertar o Haruto. No caso, elas haviam prendido o Haruto porque acreditavam que ele era um criminoso ali. Estava tentando sequestrar um deles. E comentam ali que enquanto o Haruto estava dormindo, né? Ele chorava um pouco e ficava dizendo Micha enquanto dormia. E eu escutei isso, né? Tanto a Miharu quanto a Aki ficaram meio que surpresas. A Miharu até deu um sorrisinho de felicidade, né? Pensando, será se é ele, o Haruto que eu conhecia? Só que a Aki só vira ali a cara, né? Depois a Miharu até percebe isso e volta a fechar um pouquinho a cara. O que cria um clima ali meio tenso, né? Os garotos não entendem bem aquilo, mas tem uma questão pessoal tá pesando ali. Até que o Masato volta com um peixe enorme, né? E acaba descontraindo ali o clima, né? Ele deixa o peixe cair, sei lá, o clima acaba dando uma desconcertada. E aqui, né, fazendo outro parênteses, o segredo do Rio barra Haruto
pode ter ido pro ralo no meio dessa conversa aqui, né? Esse Michan, se alguém chegar pra interrogar depois, eita, rapaz, o segredo dele pode ter ido pro ralo aqui. Já na hora de dormir, né, a Miharu tava treinando ali e as garotas, né, 3 das garotas foram até o quarto dela para falar sobre a que não detalha sobre o conteúdo da conversa, mas dado o que aconteceu no dia seguinte, imagino que eles conversaram para tentar fazer algo para animar a Aki. Eu imagino, não estou dizendo que foi isso, apenas imagino por conta do que acontece no outro dia. Enquanto isso, nas termas temos ali aquela tia que estavam juntas conversando, né? A que pergunta, né, mais do passado, né? E ela tia disse que já foi escrava, só que o Haruto ajudou ela. E agora ela quer retribuir, né? E ajudar ele de volta. E a que diz ele que entende a Latifa, né? Como ela se sente, pois quando ela era criança, quem ela amava traiu, no caso tá se referindo ao Haruto. Mas que o Takahisa e o Masato entraram na vida dela e que especialmente o Takahisa ajudou ela a se animar, né? Então melhorar ali pra vida, se abrir e ficar feliz novamente, né? Ajudou ela e agora ela quer ajudar ele. Entretanto, ela disse que naquele mundo ela tá sempre ficando irritada consigo mesmo por não ser boa nas coisas, né? Como nas artes espirituais, que fica mal ao se lembrar do passado e acaba, né, meio que descontando, por assim dizer, ficando brava com o Masato. Ela só fica brava com o Masato o tempo todo. Então ali ela, pelo menos, reconhece seus problemas, ela tá reconhecendo seus problemas. Agora é ela pegar e saber lidar com eles, né? Pelo menos ela tem uma noção dos problemas que tem, só tem que saber como lidar. Então, após esse desabafo, por assim dizer, a Latifa ela se põe à disposição para ouvir sempre que a Aki quiser. No caso, se a Aki quiser desabafar, a Latifa vai estar lá pra Aki desabafar ali pra com ela, sempre escutando ela, ouvindo ela, sempre que ela quiser sobre qualquer coisa. Ela se põe à disposição para isso. Não vai poder resolver os problemas, mas pelo menos pode ouvir ela, né? Uma sessão ali de desabafo, terapia, uma conversa ali pra pôr os sentimentos, né? Principalmente sentimentos negativos ali pra fora. Nunca guardem sentimentos negativos pra vocês, isso aí só te arrebenta. A Aki então sai para treinar cedo, né? Quando volta ali, é recebida por uma Ofina vestindo o uniforme da Miharu. Ela disse que vestiu aquilo pois era uma manhã especial, né? Até fizeram um café da manhã especial, uma torta de maçã ali, né? E a Aki gostava bastante daquilo. Como eu disse antes, eu imagino que fizeram isso para animar a Aki. Eles perceberam, né, que ela tava meio deprimida, meio tristinha, então fizeram aquilo pra tentar animá-la de alguma forma. Aí depois disso, né, depois de comer ali a torta, né, conversarem um pouco, se animarem um pouquinho. A Aki também impressiona o uniforme pra Latifa, que disse que queria vestir o uniforme pra impressionar o Oni-chan dela, né, no caso o Haruto. Vê ela vestida ali e a Aki empresta ali pra ela o uniforme. E aí temos ali um momento, as garotas, né, de novo, né, com a Alfina e a Latifa vestindo ali os uniformes, sei lá, fizeram coisas ali de garoto, ficaram conversando, até sabe quando. Enquanto isso, no Império de Proxia, o Imperador Nidol conversava ali com um subordinado, por assim dizer, né, o Lucius, que para quem não se lembra, é o assassino da mãe do Rio, ou seja, o reencontro deles está cada vez mais próximo. Será que isso acontece nessa temporada? Seria legal, se a temporada acabasse com esse reencontro aí e essa questão de vingança, né, que o Rio quer vingar o assassino, quer vingar sua mãe, né, matando o assassino dela. Então eles estavam conversando sobre o que havia acontecido em Beltro, né, no caso do Kerbol, casamento que foi por ralo. E o imperador até comenta que havia mandado um embaixador da boa vontade ali, como um sinal de amizade. E ao falarem nesse embaixador, no caso o Reis, ele aparece ali, né? O Reis foi falar com o Lúcio, dizendo que precisava da ajuda dele, pois resolveu pôr em prática o seu plano, né? O plano dele, ele ia colocar em ação naquele momento. E tinha uma presença indesejada, né? Que nem mesmo um Minotauro acabou sendo capaz de resolver. Ele deixa claro ali pro Nidol que não vai ser necessária a intervenção dele. Afinal, se o rei, o imperador do Império Próximo, se meter naquilo atrairia bastante atenção. Até porque o que o rei pede pro Lúcio é para que ele sequestre a princesa Flora. Ou seja, se o imperador se mete nisso, rapaz, apesar que o Nidol ali parece estar doidinho por guerra. E o episódio acaba ali mostrando a Flora em sua cama, pensando no Rio. E foi isso que aconteceu neste episódio. Então, a primeira parte, tivemos aí a interação do Rio e o pessoal lá estava viajando, né? Tudo mais. Ele, agora conhecendo formalmente a Licelota, conhecendo de forma formal. As empregadas todas interessadas nele, qual certa mais descarada entre elas. A Flora desconfiada de que ele seja o Rio, apesar dele estar usando o nome falso, mas ela tá meio desconfiada, então o disfarce dele, quem sabe, né? Pode empurrá-lo. Enquanto isso, na Vila Fera, os 3 lá estavam estudando e treinando para se dar para aquele mundo da melhor forma possível. Vemos ali que o momento o segredo do Haruto pode ter ido pro ralo, né? No momento em que ao final fala que ele dizia Michan enquanto dormia. Então ele pode ter ido pro ralo. A Aki novamente com seus. O estado mental dela bastante abalado, né? Bem mexido, devido a todas as circunstâncias envolventes. E aqui no final vemos que o rei está com algum esqueminha aí e ele quer sequestrar a princesa, né? O rei está manipulando tudo aí, né? Com seus esquemas, seus planos. E eu não duvido não que eles estão querendo, né, começar uma guerra aí por algum outro motivo ainda maior.
Vai saber por que o rei sequer precisa pra começar uma guerra, é pra quê? Tem algo mais? Enfim, no futuro imagino que isso deve ser melhor esclarecido. Eu tô doido pra ver, é o encontro do Rio com o Lúcio. Será que isso ainda acontece nessa segunda temporada ou será que não? E digam o que acharam do episódio. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.